Oi, seja bem-vindo ao canal Estudando a Palavra. Meu nome é Patrícia Moura. Hoje nós estaremos estudando o período interbíblico, aquele período entre Antigo Testamento e Novo Testamento, aquela folhinha em branco aí da sua Bíblia entre Malaquias e Mateus. Você sabe o que aconteceu? Não sabe? Então essa é a aula que você precisa assistir. Vem comigo e vamos estudar um pouquinho mais dessa história. Bom, então vamos estudar sobre este período interbíblico, o período de 400 anos de silêncio de Deus. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, diz assim para nós. Malaquias, capítulo 3, versículo 1 nos diz: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Lá em Mateus, capítulo 3, versículo 1, também nos diz: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Bom, entre Mateus e Malaquias, nós temos um período de 400 anos. Entre Malaquias, e Mateus, nós temos esse período aí de 400 anos. Período que nós chamamos de silêncio de Deus, porque Deus não levanta nenhum profeta depois de Malaquias. Então nós falamos que Deus não está dizendo, não está conversando, não está mandando, enviando mensageiros ao seu povo. Daí falarmos que é o período do silêncio de Deus. É também chamado de período interbíblico porque se encontra entre os dois testamentos, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então daí o nome interbíblico. E observem que Malaquias conclui dizendo que o mensageiro viria antes do Messias prometido. E Mateus inicia ali também no capítulo 3 dizendo que João começou a anunciar. Então ele é o mensageiro a qual Malaquias fazia referência. Mas vamos entender o que aconteceu. Deus está em silêncio? Sim, Deus não está levantando profetas. Mas diferente do que muitos pensam, Deus não está parado. Muito pelo contrário, Deus está preparando um cenário para a chegada do Messias. E para que isso aconteça, Deus usa os impérios, Deus utiliza os homens para que ele possa preparar o cenário perfeito para que o Messias entre em cena com as boas novas. E vamos lá, vamos estudar um pouquinho sobre o que aconteceu e quais são esses impérios. Mas antes, se inscreva nesse canal, acione aí o sininho e todas as vezes que nós colocarmos aqui um vídeo novo, você vai estar recebendo as notificações. Vamos lá! Bom, nesse período interbíblico nós temos a Pérsia, que conseguiu conquistar a Babilônia. Ciro, sim, aquele homem muito conhecido, aquele general cheio de estratégias militares, ele consegue conquistar a Babilônia. Segundo muitos historiadores, não houve guerra, não houve nenhum tumulto para que ele entrasse na Babilônia. Ele consegue entrar, conquista a Babilônia e também todos os povos que já estavam sob o domínio dos caldeus. Mas Ciro tem uma forma diferente de governar. Ciro prefere ter um governo pacífico com aqueles que estão debaixo de sua autoridade. E neste governo pacífico, Ciro liberta os povos. Ele permite que os povos retornem para a sua pátria e recomecem a vida, debaixo, lógico, do império da Pérsia. E assim Israel retorna, um grupo aí dos israelitas, dos judeus que estavam sob o comando da Pérsia, retornam para Jerusalém para reconstruírem o tão famoso templo, que é muito conhecido aí, que nós veremos mais à frente um pouco sobre ele. Então eles voltam uma leva de 50 mil homens mais ou menos,
junto com Zorobabel, depois volta outra leva com Esdras, depois vem outra leva com Neemias, e por fim Jerusalém está reconstruída. É lógico que nem isso tudo não aconteceu num piscar de olhos. Foram anos, foram tempos, foram povos se levantando contra os judeus, querendo impedir a reconstrução, mas enfim, conseguiram reconstruir. O outro dia a gente coloca esse tema aqui mais detalhado para vocês, mas vamos nos focar nos 400 anos de silêncio de Deus. O período da Pérsia, o Império da Pérsia, ele fica governando aí mais ou menos 206 anos, até que nós entramos aí em 332 com Alexandre o Grande. Já ouviu falar daquele general forte, aquele general cheio também de estratégias, um homem com uma capacidade militar incrível, que conquistou praticamente todo mundo. Se você for na história, você vai ver que Alexandre o Grande, ele conseguiu estender o seu império praticamente em todo o mundo. E ele vem com a ideia do helenismo. O que é isso? É a cultura grega. Onde ele chega, ele implanta a cultura grega, e ele vem com o mesmo pensamento da Pérsia. Por que perseguir os meus súditos se é melhor que eu ganhe eles para mim de forma pacífica? Então, ele vai implantando a língua grega, ele vai implantando as artes gregas, os deuses gregos, ele vai implantando todo o comportamento grego entre os povos. A ideia de Alexandre o Grande é ter um único pensamento, é ter uma única língua, é unificar os povos, todos terem a mesma visão do mundo. Essa é a ideia de Alexandre o Grande. Mas Alexandre o Grande teve um governo curto, morreu rapidamente, e com a sua morte, seus generais começam a guerrear pelo vasto império. A Palestina, que é o nosso foco aqui, fica sob o comando dos Ptolomeus, ou seja, dos generais ali do Egito, e eles ficam durante um longo período sobre os Ptolomeus. É neste período que a primeira tradução do Antigo Testamento acontece, a Septuaginta. Se você nunca ouviu falar sobre ela, coloca aqui nos comentários que depois a gente também traz um assunto sobre a Septuaginta. Mas isso foi muito importante, porque eu tenho agora o Antigo Testamento todo fechado, todo canonizado. E esse Antigo Testamento está escrito no idioma grego, o idioma que todos os povos estão falando. Então, logo todos os povos também poderão conhecer a palavra do Senhor. Mas nem tudo são flores, né? Vem o governo seleucida, generais da Síria tomam a Palestina e eles começam a governar. O primeiro general, Antíoco III, ele é um general tanto pacífico, não se preocupa tanto com os judeus, com as suas culturas. Contudo, depois dele vem um general chamado Antíoco Epifânio, muito conhecido na história, porque ele foi um Hitler da vida, vamos assim dizer. Antíoco Epifânio queria reconstruir a cultura helenista. E os judeus era aquela pedrinha de tropeço. Sabe aquela pedrinha no sapato? Eram os judeus. Porque os judeus guardavam o sábado, os judeus tinham um único Deus, os judeus se circuncidavam, os judeus eram diferentes de todos os povos. Isso não podia na mentalidade de Antíoco Epifânio. Então Antíoco Epifânio fez uma lei. Pronto, está proibido guardar sábado, está proibido circuncidar o seu filho, está proibido não comer carnes impuras. Tudo isso era proibido. E os judeus agora são obrigados a viverem a cultura helenista. Viveram? Não. Muitos judeus preferiram morrer pelos seleucidas, pelo exército seleucida, porque eles achavam melhor serem fiéis a seu Deus do que serem fiéis à cultura grega. E aí começa a acontecer neste período um grande crime, né? E em 168,
nós vamos ver aí um certo judeu chamado Matatias. Ele era sacerdote e ele decide se levantar contra esta lei. Ele mata um general sírio e um sacerdote que iriam sacrificar no altar do Senhor ao deus Zeus. Eles sacrificariam um porco. Na verdade, já vinham fazendo isso e iriam repetir este ritual. Matatias, muito zeloso pela lei do Senhor, ele se levanta, ele mata aquele general e ele mata também aquele sacerdote. É lógico que isso fez com que uma grande guerra civil iniciasse. O que acontece neste momento? O exército começa a se levantar contra os judeus, mas eu tenho um grupo chamado de Macabeus. São os Matatias junto com seus filhos que iniciam esta revolta e começam a guerrear pela liberdade do povo de Israel. E eles conseguem. Nós vamos ver que durante um período de 100 anos, deste período de 167 até um período de 63 a.C., nós ficamos com um curto período de independência. Enfim, o período dos Macabeus foi incrível. O templo foi restaurado, o altar foi restaurado na questão de tirarem aquele altar que tinha sido imolado um pouco, colocarem um novo altar, restaurarem o templo, conseguir estender de novo o território de Israel. Os Macabeus foram incríveis nessas conquistas, mas acabou também esse período quando nós temos aí na terceira geração dos Macabeus muita guerra pelo poder do trono, entre irmãos mesmos, e infelizmente nós vamos ver um jogo político por um homem chamado Antípater, pai de Herodes o Grande. Antípater consegue fazer aliança com Roma. Roma já está um império poderoso e sim, Roma vai vir contra a Judéia. É lógico que Roma como império não deixaria a Judéia por muito tempo independente. E chegou o momento, eles entraram quando os Macabeus estão mais enfraquecidos. Colocam Herodes o Grande ali no poder, na Judéia, e Herodes o Grande começa então a governar. Na verdade, quem está governando é Roma, porque Roma tinha esse hábito, ele ia colocando vários líderes espalhados para que governassem, mas só que eram apenas vassalos de Roma. Roma está governando, mas o que Roma contribuiu? Qual é a mudança de Roma aí no meio da cultura? O que vai acontecer? Roma tinha um governo um tanto organizado e a ideia de Roma era avançar, mas avançar com segurança. Para isso, ela constrói muitas estradas. Ela vai construindo estradas e futuramente essas estradas serão utilizadas pelos evangelistas para propagarem o evangelho de Cristo. Para Roma também, o mar Mediterrâneo era dela. Então ela começa a trabalhar com navegações, com muitos barcos. Começamos a ter portos em várias localidades. Olha a mudança que está acontecendo. Nós temos estradas e começam a ser construídos portos que ligavam um lugar a outro. Sabe o que isso contribui para o Evangelho de Cristo? Primeira coisa, vamos voltar lá atrás no povo grego? Pois é, Alexandre o Grande colocou um único idioma, porque Deus permitiu. Quando os evangelistas começaram a propagar o Evangelho de Cristo, a cultura grega, a língua grega, era a língua falada por todos os povos. Era a língua ponte. Se alguém queria vender, tinha que falar grego. Se queria comprar, tinha que falar grego. Se queria pregar, tinha que falar grego. Assim o Evangelho de Cristo conseguiu avançar rapidamente. E as estradas que Roma construiu foram utilizadas pelos propagadores do Evangelho. Então as estradas, a segurança que Roma construiu foi exatamente permissão de Deus para que o Evangelho de Cristo chegasse aos outros povos. As embarcações, gente, cada porto foi Deus cuidando daquilo ali. Ele sabia que o apóstolo Paulo iria utilizar. Ele sabia que o próprio Jesus Cristo iria de um lugar para o outro, embarcações. Então, irmãos, era silêncio de Deus, mas Deus estava agindo no seu sobrenatural. Deus preparou o melhor cenário para Jesus Cristo chegar.
O judaísmo, nesse período, eles estavam tanto enfraquecidos. Eu tenho grupos que são a favor de Roma, eu tenho grupos que não são a favor. A própria religião judaica estava fragmentada. Os fariseus, um grupo zeloso que surgiu no período do helenismo, surgiram com bom intento. Olha, queremos se separar, não vamos nos dobrar ao helenismo. Mas com o passar do tempo foram criando lei sobre lei, que é chamada de lei oral, a qual Jesus Cristo debate muito contra ela. Jesus nunca falou contra a lei mosaica, Jesus falou contra leis humanas, que eram leis criadas durante esse período interbíblico. Então a cultura judaica está fragmentada, gritando por um libertador. A cultura judaica tem de um lado um povo religiosos que se consideram fortes demais, que se consideram santos demais para se misturar com o povo que clama por socorro. Jesus Cristo entra nesse cenário. Jesus Cristo consegue propagar o evangelho em toda a Judéia. Jesus Cristo chega em Samaria. Jesus Cristo chega em Decápolis. Jesus Cristo chega aos povos. Porque no período interbíblico, Deus preparou o melhor cenário. E Jesus Cristo, sim, foi a resposta para os judeus, porque ele era a porta, ele era o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o período intertestamentário é um período em que Deus age através dos governos para preparar o melhor cenário para o Rei dos Reis entrar em cena.